Mas neste momento ouviremos o senhor Tiago Rodrigues Tiburcio. Senhor Rony Nemer, que foi o parlamentar que fez o requerimento para essa sessão. Queridos confrades e consócias, que é como nós nos chamamos dentro da sociedade de São Vicente de Paulo, e aqui eu registro aqueles que vieram prestigiar essa sessão em homenagem ao Dia Nacional do Vicentino, vieram dos concelhos metropolitanos de Montes Claros, Belo Horizonte, Anápolis, vicentinos aqui de Brasília também, pessoas de Campinas, São Paulo, Formosa. Um bom dia a todos vocês. Cumprimentar também a irmã Aurora, que ali de cima eu vi, está presente, é uma filha da caridade, né? Nesse grande movimento que é a família vicentina. Os vicentinos não são apenas os membros da sociedade de São Vicente de Paulo, mas são integrantes de vários ramos que unem religiosos e leigos também. Então fica a nossa saudação em nome da irmã Aurora a todos. Cumprimentar o presidente da creche São Vicente de Paulo, aqui no Distrito Federal, confrade Leocir, e também cumprimentar o presidente eleito da creche Antônio Frederico Ozanam, na Ceilândia, confrade Manuel. Em nome deles dois, a gente cumprimenta todos os vicentinos que estão aqui. Os parlamentares também presentes recebem nossos cumprimentos. Eu hoje vim representar a presidente nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, a consórcia Emília Fernandes Figueiró Jerônimo. Ela também traz os cumprimentos a todos vocês que vieram nesta manhã aqui. Senhores parlamentares, as periferias pedem socorro. Nós, membros da Sociedade de São Vicente de Paulo, em todo o Brasil, queremos trazer aqui hoje esse apelo dos pobres do Brasil. As periferias pedem socorro e clamam por justiça. Apesar dos grandes avanços tecnológicos registrados neste século XXI, como o desenvolvimento da internet, as cirurgias médicas à distância, os meios de transporte dinâmicos, percebe-se que todas essas facilidades não extrapolaram ainda os muros de condomínios sociais onde poucos residem. Fora dessas ilhas, senhores e senhoras, permanecem milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza e de miséria. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios aponta que são cerca de 39 milhões de brasileiros nessa situação. Não podemos esquecer que são pessoas detentoras de dignidade humana infundida por Deus, como Ele fez comigo e com vossas excelências. Mas são pessoas que têm essa dignidade diariamente machucada, sequestrada, humilhada e oprimida por alguns homens. Os vicentinos conhecem uma parte significativa dessa realidade. Em falar dos desfavorecidos, apenas em estatísticas, a Sociedade de São Vicente de Paulo e os vicentinos, em seu trabalho silencioso, caminha todas as semanas junto deles, visitando-os em seus domicílios, ouvindo esses clamores. Semana a semana, compartilhando suas angústias, testemunhando suas dificuldades. E um detalhe que faz toda a diferença: os vicentinos conhecem os miseráveis pelo nome e não pelo CPF. Assim, os 250 mil vicentinos de todo o Brasil têm o dever de anunciar e expor esse pedido dos pobres. Priorizem, senhores parlamentares, uma libertação verdadeira do nosso povo. Vamos fazer um esforço para acabar de uma vez por todas com essa senzala que tem as portas abertas, mas permanece em funcionamento. Ficaremos passíveis diante da exploração dos trabalhadores, da péssima qualidade da educação em nosso país, do assassinato de milhares de jovens, em sua maioria, os negros,
E os jovens das periferias? Ficaremos inertes diante do enfraquecimento das famílias, do avanço do consumo das drogas, da violência? Esse é o país que nós estamos construindo? É preciso pensar nisso e agir. E essa ação, senhores parlamentares, passa por uma mudança de mentalidades, um câmbio de atitudes, uma mudança de estruturas. Até quando continuaremos trabalhando tranquilos em uma falsa paz, se sabemos que lá fora milhões de brasileiros apenas sobrevivem? Vamos enxergar a realidade com os olhos da justiça e da fraternidade. E ao enxergá-la, vamos agir. O Estado, mesmo com esse altíssimo e injusto sistema tributário, ele sozinho não tem condições de cuidar do país. Se as organizações sociais e religiosas resolverem parar o seu trabalho, da noite para o dia, nós acreditamos que o Brasil encontrará muitos problemas. Portanto, senhores, senhoras parlamentares, elaborem leis eficazes que facilitem as parcerias com a sociedade civil. E, nesse particular, não permitam que nessas parcerias as religiões sejam perseguidas ou tenham que se moldar a um modelo que lhes restringe o motivo principal para as quais foram criadas: o amor ao próximo. Pois o Estado brasileiro é laico, sim, mas a maioria do povo brasileiro professa uma religião. Combatam a corrupção, ela tira recursos das escolas, dos programas habitacionais, torna mais caro o custo do Brasil, desemprega e, principalmente, abala a autoestima do povo brasileiro. E concluo aqui esse pronunciamento com um ensinamento do Papa Francisco, mensageiro de um mundo novo. A realidade pode mudar, diz o Papa. O homem pode mudar. Procurem ser vocês os primeiros a praticar o bem, a não se acostumarem com o mal, e sim vencê-lo. Conheçam, senhores e senhoras parlamentares, a caridade verdadeira, aquela que acorda todos os dias pensando na justiça. Essa é apenas uma pequena parte do recado dos pobres do Brasil que eles guardam em suas mentes e corações, e que nós aqui hoje ousamos em ser os portadores dessa mensagem. Muito obrigado e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós agradecemos, Tiago, as palavras, e leve um abraço também à senhora Emília Jerônimo, de toda essa casa.